Eu gostaria de dizer, durante as palestras da manhã, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, se eu particularmente tivesse que resumir filosoficamente o aquarismo, eu resumiria com uma palavra só, que é muito conhecida de todos, é o resumo da Bíblia: amor. Agora, sociologicamente, se eu tivesse que resumir a palavra aquarismo, eu resumiria com uma palavra só: obsessão. Aquarismo é um dos poucos hobbies, se é que a gente pode chamar hobby na tradução da palavra cavalo pequeno, em inglês é pônei, né? E nós não somos cavalo pequeno nem pônei, então eu sou contra essa palavra hobby. Dessa participação no aquarismo, nós temos um problema sério. A gente deixa família, deixa trabalho, deixa dinheiro, deixa banco, deixa tudo por causa do nosso aquário. Isso eu acho que é uma obsessão boa. Se a gente tivesse obsessão por trabalho, todo mundo, por não roubar, por ser um bom cidadão, seria ótimo, né? Se a gente tivesse essa obsessão que a gente tem pelo aquário, todo mundo, não nós aquaristas, todo mundo tivesse essa mesma obsessão pela vida, seria ótimo. Bom, nós vamos falar sobre, deixa eu ligar meu timer aqui, senão eu me perco. Nós vamos falar sobre metabolismo dos peixes. Isso é uma coisa extremamente complicada. Eu diria até que o metabolismo dos peixes é a mesma coisa que dar uma aula de metafísica. Tudo está envolvido no metabolismo do peixe. Não existe aquário sem metabolismo dos peixes. O vidro depende do metabolismo dos peixes. Nós temos uma lagosta que dá murro no vidro, se ela não comer, se ela não estiver bem estabilizada, quebra o vidro, e tudo depende. Dependendo da acidez da água, vai romper o adesivo silicone mais facilmente, vai dar problema, então tudo depende. Então é muito complicado o metabolismo dos peixes. Eu vou tentar resumir o máximo possível que a gente puder. Isso é do grupo Expert, nosso grupo. Apresentação rápida, vamos rápido. Isso. Eu gostaria de dizer, nós imitamos um ministro não muito recente, mas um pouco recente. O ministro nosso disse uma frase que eu queria falar agora e deixar na minha cabeça de vocês. Ele trouxe um cachorro de Brasília para São Paulo para tratar e todo mundo criticou, a mídia criticou, ele disse: cachorro é gente também. E eu diria: peixe também é gente. Peixe também é gente. Peixe tem tudo que nós temos. O peixinho, aqui nós temos um peixinho aí com um garfo e uma faca na mão. Isso eu quero dizer o seguinte: no metabolismo depende da alimentação do peixe. E nós, aquaristas, em grande parte das vezes, alimentamos o nosso ego, alimentamos a gente, não alimenta o peixe. Você tem um peixe que você não sabe nem o que ele come. Tem pessoas que têm aquários que não sabem nem qual peixe que é herbívoro, qual que é carnívoro, qual que é hominídeo, não sabe nem qual que é. Então alimenta o rótulo da ração: essa é boa. Eu já cansei de ver gente falando: essa ração é boa. Nunca olhou a composição, não sabe qual a composição, não sabe o que é, nada, então alimenta. Então essas coisas são complicadas. Se fosse para dar, o peixe também é gente, o peixe tem tudo que nós temos, tem sistema nervoso, tem fígado, tem rim, tem pâncreas, tem tudo. O rim é pequeno, mas o pâncreas é grande, o fígado é grande, a vesícula biliar é grande. Quando a gente dá uma alimentação, teria que pensar como ser humano. Então o peixe, comendo uma picanha aí, eu acho que resume bem: peixe também é gente. Nós precisamos pensar, toda vez que a gente for alimentar, devemos pensar nesse fator peixe ser gente. A gente tem que alimentar sempre os animais, nunca a gente. Resumindo bem, a digestão é uma combinação de 3 fases principais: a mastigação, a trituração e começa a absorção, e a terceira fase, que é a absorção propriamente dita. Então é uma combinação dessas 3 fases. A mecânica é a mastigação, a química solta os enzimas proteolíticos que vai digerir a comida, e a última, que é a absorção propriamente dita. Eu já disse isso na palestra passada, essa é uma continuação da palestra anterior. Eu já disse isso uma vez: peixe não come proteína, peixe come aminoácido. Ele tem glúten aminoácido, a proteína vai tudo para fora. Para vocês terem uma ideia, acho que eu vou mostrar isso depois, o peixe que eu já vi, todos esses estudos meus que eu vou falar aqui hoje é baseado na Universidade da Baixa Califórnia, no Instituto do Havaí e na Austrália. Peixe que mais come, que eu conheço, que é um exagero de proteína,
é o salmão. Ele come 45% de proteína no máximo por dia. Os peixes de aquário, eu fiz uma média ponderada, no máximo é 43% que eles comem de proteína. Eu já vi rações aí, o pessoal falar, essa ração é top, não sei o que lá, 60%, eu já vi. Pessoas oferecendo ração com 60% de proteína. Isso é suicídio. Você tem que pegar o revólver, botar na cabeça, abrir a roleta russa e jogar a ração para o peixe. Ele vai absorver só, você vai matar o peixe e vai matar o seu sistema. E é tudo eliminado. Então, essas três partes. A mecânica é realizada basicamente pela mastigação, que é feita na boca e orofaringe. O peixe não tem faringe. É tudo junto, boca e orofaringe. A segunda parte é o estômago dele, onde são secretadas a maioria dos enzimas. E a terceira parte é o intestino. São três partes. A primeira parte são duas, a boca e a faringe, são tudo junto. A segunda é o estômago, são três partes. E a quarta é o intestino, que são três partes também. Anterior, médio e posterior, que é a cloaca, o ânus. Tem alguns peixes que são dois, tem uns que são cloaca, são tudo junto. Cada peixe tem um tipo de intestino, um tipo de alimentação, um tipo de absorção, um tipo de estômago, um tipo de metabolismo. Isso é muito importante. Mas a gente divide basicamente em três grandes grupos os peixes. Os peixes são importantes. A gente estava falando, as palestras anteriores que falaram. Os primeiros peixes, os primeiros vertebrados foram os primeiros que surgiram na vida. Eles estão descritos há 45 milhões de anos. 45 milhões de anos. Só para a gente ter uma analogia, na América do Sul, o esqueleto mais famosa, como chama? Agora fugiu o nome. Luzia. A famosa Luzia, que reconstruíram agora, tem de 10 a 12 mil anos, não tenho certeza ainda. Então, o peixe é bem mais velhinho que a gente. Então, o peixe, eles começaram cartilaginamente, eles não eram ossos e não tinha nadadeira, não tinha um monte de coisa, foi se aperfeiçoando e evoluindo. O conhecimento do peixe é muito importante, porque a gente divide o peixe em três fases. Larvárias, que são cegos, surdo e mudo. Ele só tem um sistema nervoso com a sensibilidade. Por isso que o pessoal acha que dá alimento vivo, porque isso, aquilo, predador, nada disso. Porque ele não ouve, não vê, ele é cego, a larva. Então ele vai por sensibilidade, por vibração da água, ele sabe que o peixinho está nadando, ele vai e come. Nunca deve dar à noite, porque ele não vai comer. Ele deve dar de dia, alimentação. A fase depois, ele vai ser, na primeira fase, ele vive exclusivamente, todos os peixes, os herbívoros, os carnívoros, os onívoros, eles vivem exclusivamente de fitoplâncton. Aí eles vão crescendo, eles começam a comer também zooplâncton. Aí sempre o plâncton, né? E depois, na terceira fase, eles vão se especializar. Cada um vai se especializar por raça, que vai ser vegetal, ou vai ser carnívoro, ou vai ser misto. Uma coisa importante, que numa mesma espécie de peixe, você pode ter peixe carnívoro, peixe onívoro e peixes vegetais. Bom, isso aí. Aqui é só para ver que o peixe é gente também, tem cérebro, tem intestino, tem pulmão, tem fígado, isso é um cartilaginoso, como exemplo de um carnívoro, tem tudo que tem. O que é importante a gente saber que o peixe não tem coração, tem coração, eu falei, não tem, está errado. Ele tem um coração, mas só duas câmaras, tem um átrio e um ventrículo, aquele coração grandão lá, o azul. O coração dele é só proporcional. O sangue do peixe é um dos raros animais que o coração só tem sangue venoso, sangue sem oxigênio. O oxigênio do sangue, o coração manda diretamente para as brânquias oxigenam, e aí ele volta para a circulação oxigenado e volta para o coração sem oxigênio, vai para as brânquias são importantes nesse sentido. As brânquias têm algumas atividades que pouca gente conhece. Oxigenação, todo mundo conhece, mas eliminação e absorção de sódio, isso pouca gente conhece. A homeostase do peixe é dada pelas brânquias. E terceiro, que é fundamental, mais do que na urina, é a eliminação de amônia, de hidrogênio e de amônia. É eliminado pela brânquia. Se você botar cola tudo na cloaca, no cocô, ele continua eliminando a amônia do mesmo jeito. Vamos lá. Aqui é um peixe ósseo já, e com
todos os sistemas lá, bem nítido, o bulbo olfativo. O bulbo olfativo é o que o peixe, a visão do peixe não é muito legal, não, a não ser de alguns predadores, mas ele mais é vibração, por vibração. Aqui bem claro, a boca, a faringe junto, o vermelho ali é o estômago, o laranja é o estômago, o vermelho é o fígado, o amarelo é o intestino, o fígado sempre, o fígado e a vesícula biliar surgem a partir das vilosidades do estômago. Isso é muito importante e tem uma função fundamental. O fígado é o responsável pelo armazenamento de energia do peixe. E o peixe tem algumas peculiaridades. Estou falando de peixe marinho de aquário, tá, gente? Peixes, eles em jejum vivem do fígado. Se o fígado não fizer glicólise, ele morre. Então o fígado é fundamental. E por que o fígado é fundamental? Vocês comem gordura o dia inteiro, vocês bebem o dia inteiro? Alguns até, né? Ô, colega, hein? Pode chegar, Deus, hein, colega? Se você tem uma dieta desequilibrada para o peixe, ele arrebenta o fígado dele. Tem algumas coisas, por exemplo, que são altamente patógenas para o fígado. O formol, por exemplo, é altamente patógeno para o fígado. Né? O cobre é altamente patógeno para o fígado. O ferro é altamente benéfico para o fígado. Então, algumas coisas você na dieta, a gente compra ração, dá ração sem saber o que o peixe precisa comer. É igual aquele peixe comendo churrasco. Vamos lá, rapidinho. Nossa, eu fui 10 minutos. Anatomia parede digestiva, o tubo do gasto começa na boca, termina no ânus, obviamente. A cavidade intestinal, o estômago, o esôfago é a parte anterior, posterior, intestino médio, intestino grosso, reto. Esses três sistemas são responsáveis pela mastigação, a emulsificação por enzimas digestivas e a última parte pela absorção de água, sal, que vai fazer a osmorregulação, e os aminoácidos. O que sobra é injetado no tubo excretor posterior, que vai ser eliminado, as fezes. Os peixes, eles têm, dentro da formação do sistema digestivo deles, eles são duas maneiras. Eles podem ser alterações ontogenéticas, que são depois que nasceram. Eles mudam geneticamente. Por exemplo, você pega, eu cansei de ver isso, colegas, o meu mandarim está comendo ração. Ele foi feito para comer ração? Não. Ele é carnívoro. Tá? Mas se você treiná-lo, ele pode comer ração. Só que com um N. Ele não vai ter alimentação ideal. Se ele comer só ração, ele não tem a alimentação ideal dele. Ele precisa de coisa. Mas ele pode mudar ontogeneticamente durante o nascimento, até a fase adulta, mudar o sistema digestivo de herbívoro para carnívoro, de carnívoro para herbívoro. Carnívoro para herbívoro é muito difícil. Herbívoro para carnívoro até pode. Normalmente eles podem ser facilmente transformados em onívoro, comer carne ou ervas, né? E pode ter mutação também filogenética. Filogenética é quando geneticamente ele já nasce com a transformação. Uma raça era carnívoro, se tornou onívoro, uma raça era herbívoro, se tornou carnívoro. Isso durante a mutação. Isso que eu queria. Porque a dieta do peixe é fundamental na formação do trato gastrointestinal. Por exemplo, um negócio que ninguém... O iodo. Qualquer dieta, e toda dieta, quem vende ração fala, minha ração tem iodo, eu vou pingar uma gota de iodo, 10 gotas de iodo, sei lá, tem pessoas que fazem iodo em casa. É tão baratinho, você compra um peixe de 600, 700 reais, e um frasquinho de iodo, que iodo inorgânico que se usa para o aquário. Aí você vai fazer com um iodo aí, que é o iodo orgânico, que não vai ser absorvido, que vai arrebentar o fígado do peixe. Então, o uso de altas concentrações de iodo aumenta o intestino do peixe. O peixe carnívoro tem um intestino curto e grosso. Ixi, não vai dar tempo de falar. E grosso. O iodo ele aumenta, fica igual ao nível. Uma das coisas importantes, vou ter que resumir com isso aqui. Uma coisa importante, hoje, a ração, a melhor ração do mundo é que tem farinha de peixe. A farinha de peixe, a nossa melhor farinha de peixe é do Chile. Se você fizer uma farinha de peixe nossa, que peixe de lagoa, de criação, não vale nada. A farinha de peixe do Pacífico é a melhor que tem.
porque da alimentação das algas que eles têm, Pacífico tem espirulina, tem um monte de coisa. A espirulina, eu já falei na palestra passada, é a maior cadeia de aminoácidos, 22 aminoácidos, é um poliinsaturado com efeito, é a maior fonte de proteína vegetal que existe no mundo, é perfeita. Então você dá, como chama lá que o pessoal dá aí para peixe? Alface não, como é que é? A selga. Nori, se ele for de origem sul-africana, sul-coreana, ele tem algum valor proteico, mas ele tem fibra muito longa, o peixe não absorve. Ele absorve 10%, e vai fazer cocô tudo dentro da água. Agora, o que se dá verde lá, o negócio da alface, como é que chama? A selga. A selga. Isso é uma besteira terrível. Você está comendo a selga, você está dando peixe. O peixe não absorve, ele não tem lipase. O peixe não tem lipase, ele não absorve fibras longas, ele joga tudo fora. Ele não absorve, ele não foi feito para isso, gente. É uma questão de coisa. É a mesma coisa que você for comer alface todo dia. Tem uma frase que eu falo, o tempo vai ser complicado. Essa é uma coisa que eu falo. Tem gente que é vegetariano, que é vegano, né? Eu nunca encontrei ninguém que me explicasse. Por que não pode comer carne vermelha e não pode comer gordura de boi? Alguém sabe por quê? Porque tem colesterol. Tem colesterol é energia. Né? Se tiver colesterol, não tem problema nenhum. Colesterol, 70% do pessoal que tem é genético. Não é aquele comeu que não vai comer. Agora me explica, do que é feita a carne de boi e a gordura de boi? Que os veganos, os vegetarianos não podem comer. Do que é feita a carne de boi e a gordura? Capim. É vegetal. Cada um tem um metabolismo. Ele transforma o metabolismo em gordura, em carne. Ele só come capim. O boi engorda, em 3 anos o boi é adulto. A gente demora 18 anos para ficar adulto. O boi demora em 3 anos, ele está adulto, comendo capim. E se for de confinamento, ele vai comer soja, vai comer coisa. Uma coisa importante, a ração, 60% do custo da ração é derivada da farinha de peixe. O mundo só produz 50% da farinha de peixe que se necessita para alimentação de peixe. Aí eu já estou incluindo de aquário, de criação. De aquário de criação, 50%. 50%, e esse 50% custa 60% a 70% do preço da ração. É caro. Não tem. Você tem que pedir pelo amor de Deus. Você conseguir uma farinha de peixe do Chile, você tem que pedir pelo amor de Deus. Né? Então você tem que pagar o que eles querem, não o que você pode pagar, o que você quer pagar. Então o que isso faz? Complementa com soja, com milho, com um monte de coisa. Ração farelada não presta. A ração farelada, ela fica decompõe na água, suja a água e faz um diabo para ele. Não tem absorção, o peixe não come. O peixe tem 3 tipos de boca. Tem a ventral, a reta e a superior. Se você dá ração, ela fica boiando em cima e o peixe, imagina o peixe que tem boca ventral para lá, não vai comer nada. E não presta, suja a água. Outro tipo de ração, são 3 tipos de ração. São as famosas rações peletizadas. Ótimo. É muita evolução, da farelo para a ração, muita evolução. Mas tem muita soja, hoje se usa muito sorgo. Sorgo é baratinho e se usa muito. O sorgo, ele tem tanino, tanto que você comer um caju verde. Se você não extrair o tanino para fazer a ração, o peixe não come, não é palatizável e não absorve também, e faz mal, é prejudicial. Agora, quem me garante que o pessoal vai comprar sorgo e vai montar uma destilação super especial para tirar o tanino para fazer a ração? Não sei. Então é complicado isso. Milho também não absorve, não é igual. Todo soja, tudo não absorve, não tem fitase, pô, não tem jeito de soltar enzimas para absorver. Isso é para enganação, para encher, pô. Mas você está no número de ração, eu costumo dizer, até às vezes brincando, eu acho que ração é igualzinho macarrão, né? É igualzinho macarrão. Para que serve macarrão? Se você comprar um macarrão no supermercado de R$1 o quilo e comprar um de R$100 o quilo, o custo é o mesmo. O gosto é o mesmo. Para mim, macarrão só serve, é um condutor de molho. O que interessa no macarrão é o molho que você vai pôr. O macarrão não tem gosto de nada. Né? Ninguém come macarrão puro. Essa ração é a mesma coisa. Se você não pode comprar uma ração de boa qualidade, não tem problema nenhum. Bota aminoácido, bota vitamina C, bota vitamina D, bota vitamina A, e acabou o problema. Você tem uma ração de primeiríssima qualidade. A vitamina C, ela aguenta 15 segundos quando você bota na água. Então não adianta comprar a ração com vitamina C, que não adianta nada. Tá? Isso é besteira. Alho.
Tem muitos extratos de alho, óleo de alho melhora muito o sistema imunizante, bactericida, excelente, alho é conhecidíssimo. Mas o alho, você tem que botar in natura. Se você tirar o óleo do alho, você faz como chama igual a pinga? Destilação do alho, ele tem aquilo que dá oleína, que dá o cheiro no alho, o gosto, é eliminado com calor. Então não é bom. O ideal do alho é você picar uns 3, 4 grãos de alho lá e botar na água destilada e chacoalhar e pingar para o melhor alho que tem. Na Tailândia, eles usam, milenarmente, eles usam cravo. Eles usam cravo com excelente anestésico, eu já aconselhei para transporte de peixe, você usar cravo, porque o peixe diminui 80% do metabolismo, não faz xixi, não faz cocô, não faz nada, e fica no saquinho, bem melhor. Na Tailândia, eles usam um óleo de cravo para matar todos parecidos, de cravo, parasitas, de ectodermos da pele. Eles dão banho 800 mil equivalentes por litro de água para dar banho. E como anestésico, você usa 80 mil equivalentes. Outra coisa que é importante, deixa eu ver se eu vou ter que ir correndo aqui, porque não vai dar tempo de falar nem a metade que eu queria falar. Os herbívoros, omnívoros e carnívoros, nós já falamos. Cada peixe tem um tipo de intestino. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa mais aqui para falar. Já vamos. Aqui é o intestino, os corpos pilóricos, cavidade tal, esôfago, cada parte de uma. O pilório é fundamental na absorção. O pilório é que absorve os aminoácidos, até a primeira porção do intestino dele. O intestino é uma parte fundamental. O peixe não absorve proteína, absorve só aminoácidos. Ele pega uma proteína, ele tira os aminoácidos e joga o resto fora. Matéria seca. É importante dizer que um peixe, ele tem 65% a 75% da massa, não tem jeito de medir a proteína viva. Você mede a proteína do peixe da massa, 65% a 70% de proteína, a constituição da farinha do peixe. Vamos ver alguma coisa mais interessante, infelizmente não vai dar para falar tudo. Aqui é o tipo de boca. Aqui o tipo do intestino, uma coisa interessantíssima. Aqui, o intestino dos carnívoros, o estômago dos carnívoros, desculpa, o estômago dos carnívoros, o intestino sai de cima. Vocês sabem por quê? O carnívoro come peixe vivo. Se fosse reto igual aos outros, como aquele ali que está ali, o peixe ia para o intestino, ia nadando para o intestino. Então o estômago faz uma curva e sai para cima. Você vê tanto que a especialização da nutrição é importante, coisa que a gente nem imagina, que as pessoas não dão bola. Se ele comesse um peixinho pequeno, um peixinho saia nadando para o intestino e ia lá pulando, já saia vivo, não é bobo? Então, o pH do estômago é de 1 a 2. Para matar o peixe, eles vão me vivo. O pH do intestino é de 7 a 10, é alcalino. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue mostrar aqui para não dar tempo. Aqui, quase aqui, ó, o intestino aqui é o estômago, o intestino aqui, o intestino saindo lateralmente, lá em cima dá para ver bem. Acabou? Deixa eu passar rapidinho. Ó, aqui dá para ver bem o intestino de um carnívoro saindo bem. Não tem jeito do peixe nadar para cima, né? É complicado. Vamos rapidinho, gente. Vocês me desculpem. Aqui é a cavidade orofaringiana. O peixe não tem glândula salivar. Ele tem um muco que lubrifica as comidas para ir para o estômago e para o intestino. Ele não tem cavidade. Tem umas coisas que são interessantes de falar, mas não vai dar tempo. O fígado e a vesícula biliar são fundamentais. O fígado é o maior órgão do peixe. O maior órgão do peixe é o fígado. A vesícula, o fígado digere gorduras e carboidratos, é fundamentais. O peixe, ele tem que ter um espaço. Eu já cansei de falar. Seu aquário é pequeno para tal peixe. Ele cresce. Alguém sabe falar por que é pequeno? Porque o peixe é grande, a água é pouca. A água é como macarrão, é só para manter o peixe respirando. A água é pequena porque o espaço, a gente chama consciente de digestão, QD. Ele precisa de água para passar pelas brancas, para eliminar fosfato, para eliminar nitrogênio. Tem dois tipos de amônia, né? Tem amônia instável, NH4 e NH3. A amônia instável, o peixe não dá nem bola. A NH3 é que ele dá bola.
O estômago, o fígado e a vesivícula é formado pela divertículo caudal, que vai formar ali. Outra coisa importante que a bexiga natatória não é só responsável pelo ar, para osmose, como a gente pensa. A bexiga é fundamental, ela é fundamental para manter a salinidade do corpo. Outra coisa que é importante são os probióticos. O intestino só funciona, a porção terminal onde absorve os aminoácidos, só funciona por bactérias, tá? Por bactérias benéficas, óbvio. E uma das maiores fontes, a gente não tem tanto problema dos peixes carnívoros, que uma das maiores fontes, você sabe qual a maior fonte de bactéria do peixe carnívoro? Os probióticos dele? Calma. A maior fonte são os peixes que ele come. Quando ele come um peixe no intestino, todos os probióticos têm baixíssima afinidade pela pH ácido. Eles são eliminados no estômago. Mas quando ele come um peixe, por Deus, ele se digere a carne, digere o osso, já passa a mastigar já com o intestino e passa com os probióticos dentro da barriga do próprio peixe, que está no intestino do peixe que ele comeu. Aí ele desenvolve no intestino do outro. É um negócio bacana isso aí. Uma das coisas que são importantes foi dito aqui, eu não lembro para quem que foi o Dr. Alberto, não lembro quem falou sobre o Japão que estuda muito as bactérias. Não foi o Sérgio. O Sérgio falou que o Japão estuda muito bactérias. Você sabe por que o Japão estuda bactérias? Como? Para poder utilizar água de esgoto. Não. A água de esgoto quem usa muito é Israel. Toda a verdura em Israel é usada por ozonização. 65% da água consumida no Israel é por água de esgoto. Mas o Japão estuda porque em 45, na Segunda Guerra Mundial, foi só 12 bombas atômicas no Japão. E morriam 87% das crianças que nasciam, morriam até 2 anos de idade, porque não tinha imunidade. Aí o Dr. Shirota, que é o Kazei Shirota, que é o Yakult não é nome japonês, não sei se você sabe, Yakult é um nome, como chama aquela língua geral lá, cujo nome agora? Esperanto. Yakult é Esperanto, é iogurte em Esperanto. Yakult não é japonês, é iogurte. Aí o Shirota, Dr. Shirota era um biólogo e ele começou a estudar um aminoácido que suportasse o ácido do estômago. Todos os probióticos morriam no estômago. Aí ele descobriu isso, o Shirota, Kazei Shirota, e salvou. Depois que ele inventou o Yakult, 17% só morriam. De 87% para 17%. Também estourei, né? Então, vamos terminar. Só vou passar rapidamente. Tem um monte de coisa para falar, mas fica para a próxima. Só quero ver se tem alguma coisinha mais útil. As glândulas anéricas, eu já falei do pâncreas. O pâncreas dissolve direto no estômago, no fígado. O pâncreas não vai como o nosso. Proteínas, olha lá, só para vocês verem rapidinho. 1 grama de proteína produz 4 calorias. Tá? 1 grama de glicídio produz 4 calorias. E 1 grama de lipídio de gordura produz 9 calorias. Isso significa o seguinte: você tem um peixe de 10 gramas, que é muito comum, nosso peixe tem em média 10 gramas. Se você der 3 gramas de caloria para ele, é isso. Se você der 10 gramas, você está dando 900 calorias para ele. 2x tudo. Um x-tudo tem 450 calorias. Você vai matar seu peixe. Então, isso é uma coisa bem lógica. Vitamina A, D e K não são hidrossolúveis. Elas são lipossolúveis. O peixe precisa de gordura para digerir, senão não digere. Aqui, só para terminar, já está no fim, já não tem um monte de coisa para falar, mas não vou falar. Aqui são duas capas que são importantes. Esse aqui é o primeiro livro do Ocidente de aquarismo, não se sabe a data perfeita, mas é entre 1840 e 1860. Dr. Taylor fez esse livro, surgiu na Europa, não tem certeza, entre 1840 e 1860. E esse daqui é o folhetinho da primeira exposição de aquarismo em São Paulo, no Parque da Água Branca, em 1943. Foi um grande marco. O Rio de Janeiro já era bem mais avançado nisso. E aqui é finzinho, só isso aqui. Isso aqui é só uma referência. O Gastão Botelho, que nós falamos tanto no grupo. Inclusive, se alguém quiser ver, eu tenho esses 2 livros aqui comigo. Esse livro aqui, o Gastão Botelho foi o precursor do aquarismo. Em 1934, ele teve o primeiro aquarismo
no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro aquarelo de água doce, evidentemente. E essa aqui é a produção, essa minha aqui, acho que é a 8ª edição, se não me engano. Ele nasceu em 1922, é a 8ª edição. Palma de pé. Ô, doutor Mário, isso eu não sabia. Aqui, ó. O senhor aqui, terceira conferência. Em nome da galera do Em fundo. nome da galera do fundão.